Salve pessoal, começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje faremos a correção da atividade 1 do segundo bimestre, atividade referente à notação científica. Exercício 1. Resolva cada item no caderno. Em cada item, escreva os números em notação científica. Então nós temos aqui, ó, eu passei aqui para o caderno. E nós temos que escrever esses números em notação científica. No caso, o primeiro, letra A, nós temos 700 mil. Se eu quero transformar esse número em notação científica, eu tenho que lembrar que primeiro eu preciso deixar aqui uma parte representativa. E no caso, esse número precisa estar entre 1, tem que ser maior ou igual a 1, ou menor que 10, no caso, né? Então, nós precisaremos deixar aqui o 7. 7 vezes 10. Aí, qual vai ser o número que eu tenho que elevar o 10 aqui, né? Quantas casas, por exemplo, se o número era 700 mil, agora ele é 7 vezes 10. Então, quantas casas eu andei aqui com a vírgula para chegar no 7, ó? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu tenho, em notação científica, 7 vezes 10 elevado aqui à quinta potência, certo? Letra B, nós temos um número muito pequeno. Então, primeiro de tudo que nós temos que fazer é deixar aqui a parte onde ela tem que ser maior que 1 ou menor que 10. Nesse caso, será o 4. 4 vezes 10 elevado a quanto? Lembrando que nós estamos falando agora de um número muito pequeno. Então, o nosso expoente aqui, ele será um número negativo. Mas qual vai ser esse número? Bem, vamos contar o número de casas até chegar aqui no 4. Ó. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, eu tenho 4 vezes 10 elevado a menos 6. Lembrando, é menos 6, porque trata-se de um número muito pequeno. Letra C, nós temos aqui 80 milhões e 100 mil. Bem, esse número, pessoal, se nós quisermos transformar em notação científica, então para transformá-lo em notação, nós precisamos trazer a vírgula que está aqui até, novamente, sempre, né, pessoal? Até um número maior que 1 e menor que 10. Então, se eu for andando com a vírgula, vamos ver quantas casas eu preciso andar para chegar num número maior que 1 e menor que 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Que aí a vírgula parou ali no 8. Então, eu vou ficar com 8,01. O resto dos zeros eu não preciso mais representá-los, certo? Então, vezes 10. Aí aqui, qual vai ser o expoente? Quantas casas nós andamos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, 10 elevado à sétima. Próximo, letra D. Mesma ideia, pessoal. Nós temos aqui, onde vai ficar a vírgula? Em maior que 1 e menor que 10. Então, eu vou ter 6,833 vezes 10. Qual vai ser o número elevado aqui? Nós temos que trazer a vírgula que estava aqui até o 6. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então, eu vou ficar com 10 elevado à nona potência, certo? Lembrando, o expoente aqui é positivo porque o número é muito grande. Letra E, o que nós precisamos fazer? Trazer a vírgula entre o 2 e o 7. Né? Então, eu vou ficar com 2,7 vezes 10. Quantas casas nós vamos andar para chegar até a vírgula entre o 2 e o 7? Vamos lá, ó. 1, 2, 3 casas. Como é um número muito pequeno, eu vou ficar com menos 3. E o último, letra F, eu preciso trazer a vírgula até o 3, certo?
Então, nós vamos ficar com 3,06 vezes 10 elevado a quanto? Lembrando, por que eu coloquei a vírgula aqui depois do 3? Porque o número que tem que estar aqui, ó, para eu multiplicar por 10, ele tem que ser maior que 1 ou maior igual a 1 ou menor que 10, certo? E aí, se eu trouxe a vírgula para cá entre o 3 e o 0, eu tenho que contar quantas casas, né, eu andei com essa vírgula para saber o meu expoente. Então vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Como é um número muito pequeno, eu vou ficar com menos 9. Agora, pessoal, temos aqui exercício 2. Determine em notação científica o comprimento em metros dos vírus e bactérias apresentados no quadro 2. Então, aqui no quadro 2, vocês tinham os vírus da gripe, bactéria do tétano, vírus da dengue e uma bactéria comum em infecções de urina, certo? Eu passei todos esses dados aqui para o caderno e agora nós vamos nós vamos escrever esses números muito pequenos em notação científica, certo? Então, primeiro, o vírus da gripe, nós temos aqui, eu tenho que trazer essa vírgula que está aqui entre o 2 e o 3, afinal é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, certo? Então, vamos lá. 2,3 vezes 10 elevado a quanto? Bem, nós já sabemos que vai ser um número negativo, porque se trata de um número muito pequeno. Mas quantas casas, né, nós andamos com a vírgula daqui até entre o 2 e o 3? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então, o meu expoente aqui vai ser 10 a menos 9. Certo? Segundo, bactéria do tétano. Então, nós vamos ficar aqui com 1 vezes 10 elevado a quanto? Bem, vamos andar com a vírgula para saber o número de casas. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu vou ficar com 10 elevado a menos 5. Terceiro, vírus da dengue. Mesmo processo, pessoal. Se eu quero um número maior que 1 e menor que 10, então eu tenho que trazer a vírgula aqui entre o 5 e o 0, certo? Então, aí eu fico com 5 vezes 10. Quantas casas eu vou andar com a vírgula? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, vou ficar com 5 vezes 10 a menos 8, certo? E a última, também vamos andar com a vírgula. Vamos trazer a vírgula para cá, né? Depois do 6. Então, vou ficar com 6 vezes 10 elevado a quanto? Então, vamos contar aqui o número de casas que nós andamos com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, eu tenho 6 vezes 10 elevado a menos 6. Vamos agora para o exercício 3. Resolva cada item no caderno. Escreva as notações científicas na forma decimal. Então, agora, nesse exercício, pessoal, nós vamos fazer o inverso. Nós estávamos escrevendo os números na forma decimal para a notação científica e agora nós vamos escrever as notações científicas na forma decimal, certo? Então, o primeiro aqui nós temos 4 vezes 10 elevado à quarta potência. Vai ser um número muito grande ou muito pequeno? Bem, como o expoente aqui é positivo, nós temos que será um número muito grande, certo? Então, eu tenho aqui 4. Quantas casas eu vou ter que andar? Primeiro, né? Onde está a vírgula? Então, a vírgula, se ela não aparece, ela está aqui depois do 4. Ó. A vírgula está aqui. Quantas casas eu tenho que andar com a vírgula? 4 casas. Para que lado eu vou andar? Se é um número muito grande, eu vou andar para a direita.
Então, eu vou trazer a vírgula que está aqui, 4 casas. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. Ponho a vírgula aqui. Então, nós temos, vou acrescentar os zeros. A vírgula está aqui. Depois da vírgula, eu posso acrescentar um zero aqui, mas que nós podemos descartá-lo, né? Então, eu fico com 40.000, certo? Então, eu transformei esse número em notação científica na forma decimal. Letra B. Então, vamos fazer assim. A gente escreve o número sem a vírgula. Então, aqui, ó, 267, né? E nós temos que andar com a vírgula, ó, 6 casas. E lembrando, se é um número positivo, então será um número muito grande. Então, nós vamos andar com a vírgula para a direita. Quantas casas? 6 casas. Lembrando que a vírgula, ela está aqui, ó, né? Ó, entre o 2 e o 6. Entre o 2 e o 6. Então, nós vamos andar agora 6 casas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula que estava entre o 2 e o 6, ela veio parar aqui, ó. E aonde ficou sobrando, eu vou acrescentar os zeros, ó. Tá? Então, posso escrever, como depois da vírgula esse zero eu não preciso considerar, então vamos escrever o número aqui na frente para ficar visível. Certo? Letra C. Agora, pessoal, observem que o nosso expoente ele é negativo. Então, nós vamos ter um número muito pequeno, certo? Então, vamos considerar o 8. Aonde está a vírgula? A vírgula está depois do 8. E nós temos que andar quantas casas com a vírgula? 4 casas. Só que como o expoente é negativo, eu não vou andar para a direita. Eu vou andar para a esquerda, certo? Porque aí eu vou ter um número muito pequeno. Então, vamos lá. Tenho que andar 4 casas. A vírgula está aqui. Vamos andar, ó. 1, 2, 3, 4 casas. Então, onde foi parar a vírgula? Ó? A vírgula veio parar aqui. E aí eu preencho com zeros. Aqui, pessoal, esse zero, ele vai importar para nós, né? E aí nós ficamos, então, com o número 0,0008. Tá vendo? Então, ó, expoente negativo, nós vamos ter um número muito pequeno. Mais um exemplo de expoente negativo, letra D. Então, nós temos 3,9 vezes 10 a menos 9. Vamos lá. Então, nós escrevemos, então, o 3 e o 9. A vírgula, ela está entre o 3 e o 9. Quantas casas nós vamos ter que andar com a vírgula? 9 casas. Para que lado que eu ando? Vou andar para a esquerda, porque como o expoente é negativo, eu vou encontrar um número muito pequeno. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a vírgula veio parar aqui, ó. E aí a gente preenche com zeros. Então, tem um zero que vem aqui na frente, certo? E aqui nós vamos preencher com zeros, ó. Beleza? Vamos escrever aqui o número na frente. Tá? Então, observe. Um número muito pequeno que nós podemos escrever na forma de notação científica. Exercício 4. Resolva as operações de adição e subtração envolvendo números representados em notação científica. Então vamos lá. Agora nós vamos resolver as adições e subtrações referentes à notação científica. Então o que nós tínhamos que lembrar aqui, né? Quando a gente está fazendo adição e subtração de notação científica, esta parte aqui, pessoal, ó, do 10 e o expoente, elas teriam que ser, o expoente tem que ser igual, tá? Para a gente poder fazer a adição ou a subtração. Então, no nosso caso aqui, na letra A,
nós temos 10 à quarta e 10 à quarta. Então, nós podemos fazer a adição. E como nós fazíamos? Então, vou ficar com 5,5 mais 2,5 multiplicado pelo 10 à quarta, certo? E aí, quanto que dá 5,5 mais 2,5, né? Então, vai dar 5,5 mais meio dá 6, mais 2, 8, certo? Então, nós vamos ficar com 8 vezes 10 à quarta. Letra B. 3 vezes 10 a menos 9 mais 6 vezes 10 a menos 9. Então, o expoente, ó, ele é negativo, ele é igual. Então, nós podemos fazer essa adição novamente. 3 mais 6 vezes 10 a menos 9. 3 mais 6 vai dar 9. Nós vamos ficar com 9 vezes 10 a menos 9. Agora a letra C. Nós temos agora uma subtração. O expoente é igual? Sim, então nós podemos fazer essa subtração. Mesmo esquema. 9 menos 4 multiplicado pelo 10 à sétima. Então, nós vamos ficar com 9 menos 4, 5 vezes 10 à sétima. E a última, letra D, nós temos aqui o expoente também, ele é igual a 10 elevado à quinta potência, que também 10 elevado à quinta potência, só nós fazermos a subtração. Então, nós vamos ficar com 3,7 menos 2,1 multiplicado por 10 à quinta potência, certo? Vamos fazer essa subtração aqui no canto, ó. Então, eu tenho 3,7 menos 2,1. 7 décimos menos 1 décimo, fico com 6 décimos. 3 unidades menos 2 unidades, 1 unidade. Então, nós ficamos com 1,6 multiplicado por 10 à quinta potência. Exercício 5 agora. Resolva as operações de multiplicação e divisão envolvendo números representados em notação científica. Bem, agora, no caso da multiplicação e divisão, nós temos que observar o expoente aqui, por exemplo, a letra A, nós temos 3 vezes 10 à quinta multiplicado por 4 vezes 10 ao quadrado, tá? Então, eu tenho uma multiplicação de notação científica. No caso da multiplicação, o expoente ele não precisa ser igual, mas nós temos que lembrar das propriedades de potência, certo? Então, se eu estou multiplicando potências de mesma base, eu posso somar os expoentes, tá? E aí depois nós vamos ver no caso da divisão que o expoente também não precisa ser igual, mas eu também preciso observar as regras de potência em que a divisão de potências de mesma base eu vou subtrair os expoentes. Bem, vamos começar então pela letra A. Eu vou ficar com 3 multiplicado por 4 vezes 10. Então, lembrando, multiplicação de potências de mesma base, a base aqui é 10, a base aqui também é 10, eu vou somar os expoentes. Então, eu vou ficar com 5 mais 2. E aí, nós ficamos com 3 vezes 4, 12. Multiplicado por 10, 5 mais 2, 7. Só que aí temos um detalhe aqui importante. Esse número, ele está em notação científica? Não. Por quê? O 12, ele é maior que 10. Então, nós temos que a vírgula que está aqui, ó,
Depois do 2, nós temos que trazer a vírgula entre 1 e o 2. Então, eu teria que escrever 1,2 vezes 10. E agora, qual vai ser, então, o valor do meu expoente? Então, imagine, 1,2, se eu multiplicar por 10, eu volto no 12, certo? Mas eu já tenho aqui 10 à sétima. 10 à sétima vezes 10 vai dar 10 à oitava, certo? Então, 10 à oitava, 1,2 vezes 10 à oitava, é a mesma coisa que 12 vezes 10 à sétima. Se você escrever os dois números na forma decimal, você vai encontrar o mesmo valor. A diferença é que esse número de baixo ele está em notação científica, porque esta parte aqui, o 1,2, ele é maior que 1 e menor que 10. Bem, agora vamos para a letra B, onde nós temos 4,6 vezes 10 a menos 2 multiplicado por 5 vezes 10 a nona potência. Então, lembrando, o expoente, no caso da multiplicação e da divisão, não precisa ser o mesmo, tá? A gente só precisa lembrar das propriedades de potência. Potências de mesma base, nós vamos somar os expoentes. Então, vamos lá. Nós vamos ficar com 4,6 multiplicado por 5 vezes 10 elevado a potências de mesma base, vamos somar os expoentes. Então, eu vou ficar com menos 2 mais 9, certo? Vamos fazer essa multiplicação, 4,6 vezes 5. Vou fazer aqui no canto, ó. 4,6 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 4, 20. Mais 3, 23. E aqui nós vamos andar uma casa com a vírgula, né? 4,6, temos uma casa aqui depois da vírgula. Então, nós vamos também andar uma casa aqui depois da vírgula, onde 4,6 vezes 5 é igual a 23. Então, nós vamos ficar com 23 vezes 10 menos 2 mais 9. Nós vamos ficar com 10 elevado à sétima. E aqui nós temos o mesmo caso, pessoal, da letra A, onde, no caso, 23 vezes 10 à sétima não está em notação científica, mas eu posso transformar. Então, uma outra maneira também de ver esse exercício, eu vou fazer a mesma coisa na letra A, mas eu vou escrever de uma forma diferente. Então, eu posso escrever 2,3. Se eu quiser voltar no 23, eu tenho que multiplicar esse número aqui por 10, né? Ó, tem que multiplicar por 10. 2,3 vezes 10 é igual a 23. Só que eu não posso esquecer que esse número aqui já estava sendo multiplicado pelo 10 à sétima, certo? E aí, ó, potências de mesma base, nós podemos somar os expoentes. Quando não tem expoente, o expoente é 1. Então, eu fico com 2,3 vezes 10, 1 mais 7, 8. Beleza? Vamos agora para a letra C. Então, nós temos uma divisão de notações científicas. Então, nós temos 81 vezes 10 à sétima, dividido por 3 vezes 10 ao quadrado. Tá? Então, nesse caso, pessoal, nós não temos o mesmo expoente, mas é só nós lembrarmos das propriedades de potência. Divisão de potências de mesma base, nós podemos subtrair os expoentes. E aqui, no caso, essa parte a gente faz 81 dividido por 3. Então, vou fazer aqui no canto para vocês essa divisão, tá? Então, 81 dividido por 3. Então, nós temos 8 dezenas aqui, eu posso dividir por 3. Fico com 2 dezenas, 2 vezes 3 vai dar 6. Sobram 2. Aí sobram uma unidade aqui, 21 unidades, dividido por 3, eu fico com 7 unidades vezes 3, dá 21. Então, nós ficamos com 81 dividido por 3 igual a 27.
Então, nós temos aqui 27 vezes 10, divisão de mesma base, divisão de potências de mesma base, subtrai os expoentes, 7 menos 2. Então, nós vamos ficar com 27 vezes 10 elevado à quinta potência. E, novamente, 27 vezes 10 à quinta é uma notação científica? Não. Se eu quiser transformar em notação científica, eu consigo? Sim. Então, para transformar em notação científica, nós temos que escrever como 2,7 vezes 10, da mesma maneira que nos exercícios anteriores. Se eu tenho aqui 27, se eu escrever como 2,7, para voltar no 27, eu tenho que multiplicar por 10. Então, se eu multiplicar 10 vezes 10 à quinta, eu vou ficar com 10 à sexta. Beleza? E aí agora sim está em notação científica. Letra D. Nós temos 5 vezes 10 à nona dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Então, nesse caso, pessoal, nós temos aqui 5 dividido por 2, 2,5. Multiplicado por 10. Divisão de potências de mesma base, subtrai os expoentes. Então, nós vamos ficar com 9 menos, lembrando do sinal aqui, ó, eu vou levar esse sinal, menos 3, então vai ficar menos 3. Então, nós vamos ficar com 2,5 vezes 10. 9 menos com menos. Menos com menos vai dar mais. Então, nós vamos ficar com 9 mais 3. 9 mais 3 igual a 12. Certo? E esse já está em notação científica. Agora, pessoal, nós vamos para a parte de testes da nossa atividade 1. Exercício 6. Assinale a alternativa correta. Um ano-luz em notação científica corresponde ao indicado abaixo. Esse número em sua representação extensa é. Então, eu quero aqui, pessoal, representar este número na forma decimal, né? Então, eu tenho, como nós podemos fazer, ó, 9.461, né? 9.461, sem a vírgula aqui. Onde está a vírgula? Depois do 9. Quantas casas eu tenho que andar com a vírgula? 12. Eu vou andar para a direita ou para a esquerda? Como o expoente é positivo, então é um número muito grande. Então nós vamos andar para a direita. Quantas casas? 12. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, olha onde foi parar a vírgula. A vírgula estava aqui, veio parar aqui. O resto nós vamos preencher com zeros. Certo? E se nós observarmos, qual era então a alternativa correta? Letra C. Beleza? Exercício 7. Assinale a alternativa correta. A ONU estima que em 2030 a população mundial chegará a 8,6 bilhões de pessoas. A representação desse número em notação científica é. Então agora, primeiro, vamos escrever o número 8,6 bilhões na forma decimal, para nos auxiliar para transformar depois na forma de notação científica. Então, para escrever esse número, 8,6 bilhões, seria, na forma decimal, seria 8 bilhões, 600 milhões. Então, aqui, ó, certo? 8 bilhões e 600 milhões. Está escrito na forma decimal. Se eu quiser transformar para a forma de notação científica,
Lembrando, aonde nós temos que trazer a vírgula? A vírgula ela está aqui, né? Quando não aparece a vírgula, ela está no final do número. Nós temos que trazer a vírgula entre o 8 e o 6. Então, ficaria com 8,6 vezes 10. Qual tem que ser, então, o valor do expoente? O número do expoente vai ter que ser positivo, afinal é um número muito grande. Mas, quantas casas, qual vai ser o valor do expoente? Quantas casas nós temos que andar para chegar aqui trazer a vírgula entre o 8 e o 6? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então, eu vou ficar com 8,6 vezes 10 a nona potência. E aí, quem marcou a letra B acertou. Bem, pessoal, para finalizar a nossa aula, ficou um desafio para vocês. Então, assinale a alternativa correta. A distância média entre a Terra e o Sol está representado aqui, pessoal, pela linha azul. Então, a distância média da Terra até o Sol é de 1,496 vezes 10 a oitava quilômetros. E a distância média, que eu estou representando aqui de vermelho, entre Mercúrio e o Sol é de 5,79 vezes 10 a sétima quilômetros. Observando a figura a seguir, qual é a distância média entre a órbita da Terra e a órbita de Mercúrio, que eu marquei aqui em verde? Então, nós temos a medida da Terra até o Sol e nós temos a medida de Mercúrio até o Sol. E ele quer que a gente determine a medida da Terra até Mercúrio. Bem, se nós fizermos então a diferença entre a distância da Terra ao Sol e a distância de Mercúrio ao Sol, nós vamos então descobrir a distância de Mercúrio até a Terra, certo? Então nós temos que observar o seguinte, nós vamos fazer uma subtração. Nós vamos fazer essa distância, nós vamos fazer aqui, ó, 1,496 vezes 10 a oitava, menos a distância de Mercúrio ao Sol, que é de 5,79 vezes 10 a sétima. Só que, o que acontece? Na subtração, nós temos que ter expoentes iguais, certo? O expoente não pode ser diferente. Então, nós vamos ter que transformar, né, um desses números aqui para deixá-lo com o mesmo expoente do outro. Então, por exemplo, eu vou fazer isso aqui com 1,496 vezes 10 a oitava. Eu tenho que transformar então essa minha parte aqui, essa minha potência, eu tenho que transformar ela em 10 a sétima para ficar igual a essa e eu poder fazer a subtração. Então, imagine assim, se eu escrever 14,96 vezes 10, o que eu fiz, pessoal? Eu andei uma casa com a vírgula para a direita. É como se eu tivesse multiplicado esse número por 10, certo? Então, se eu multipliquei este número aqui por 10, eu não preciso mais multiplicá-lo 8 vezes aqui, o 10 8 vezes. Se eu já multipliquei uma vez aqui por 10, para escrever o mesmo número, para eu ficar com o mesmo número, basta então agora eu multiplicar mais aqui, ó, o 10 7 vezes, certo? Então, este número aqui de cima, que está em notação científica, se eu escrevê-lo na forma decimal, vai ser igual a esse número aqui, tá? Então, os dois são iguais. A diferença é que esse de cima está em notação científica e esse de baixo não. Porém, agora, a potência que acompanha ele está com o mesmo expoente da outra notação científica que nós precisamos para fazer a subtração. Então, agora que eles estão com o mesmo expoente, eu posso fazer a subtração. Bem, vou fazer aqui no canto para vocês, então, 14,96 menos 5,79. Então, eu não consigo tirar 9 de 6. Então, aqui eu fico com 8. 16 menos 9, nós vamos ficar com 7.
8 menos 7, 1. 14 menos 5, 9. Nós vamos ficar com 9,17. 9,17 vezes 10 à sétima. Então, quem marcou a letra B acertou. Beleza? Então, pessoal, essa foi a correção da atividade 1 sobre notação científica. Não esqueça de deixar o seu curtir, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe as suas sugestões, né, as suas dúvidas nos comentários e até o próximo vídeo.